Bom, prezados amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal no YouTube. E no vídeo de hoje nós vamos tratar a respeito do protestantismo, do surgimento do protestantismo na Alemanha no século XVI. Eu gostaria de tratá-lo de um ponto de vista fundamentalmente histórico, mas também fazendo alguns comentários a respeito dos seus aspectos doutrinais, sobre o modo pelo qual o protestantismo ele rompe com a tradição da Igreja Católica. Muito bem, então para nós compreendermos esse episódio histórico de repercussões tão profundas, nós precisamos saber em que contexto acontece o surgimento da doutrina protestante na Alemanha. Então, para compreender isso, nós precisamos saber que tipo de papel exercia a Igreja Católica durante a Idade Média e até o começo da Idade Moderna na Europa. A Igreja Católica ela exercia uma função espiritual, mas que nós também podemos denominar de função de um supergoverno transnacional de ordem moral. O que eu quero dizer com essa expressão? Um supergoverno transnacional de ordem moral. Quer dizer, a Igreja Católica ela fiscalizava moralmente as ações que os governantes de cada um dos territórios europeus praticavam em relação aos seus próprios povos. Então, era possível e extremamente acessível para um membro de um determinado país ou um membro de uma determinada nacionalidade recorrer a representantes do clero quando ele tinha seus direitos naturais lesados de alguma maneira pelo seu governante temporal. Por quê? Porque era reconhecido por todos os governos da Europa, era reconhecido por todos os membros da cristandade que o poder em última instância, o poder sobre essa terra em última instância, ele pertencia à pessoa de Jesus Cristo e que a pessoa de Jesus Cristo havia delegado este poder à sua igreja, né? E a sua igreja era a Igreja Católica. Então, a hierarquia da Igreja Católica e os membros superiores dessa hierarquia católica, eles exerciam sobre os governantes temporais uma fiscalização de ordem moral. Quer dizer, eles tinham a última palavra para determinar se esses governantes seculares eles estavam agindo ou não de acordo com o direito natural. Se eles estavam ou não quebrando os direitos que cada um dos membros das nacionalidades possuía pelo simples fato de ser humano e de ser cristão. Então, esta função de governo, supergoverno transnacional de ordem moral era aceita por todas as nacionalidades cristãs da Europa até o século XVI. No entanto, nesta época que nós estamos estudando, no início do século XVI, a Europa estava vivendo aquele período que nós comentamos no vídeo anterior, que é o período do chamado Renascimento. E o período do chamado Renascimento, ele repercutiu de maneira bastante profunda na vida e na organização da Igreja Católica. Então, em primeiro lugar, nós precisamos saber de um fato histórico, precisamos relembrar aqui um fato histórico que eu já mencionei em vídeos anteriores, que a partir do começo do século XIV, a partir do começo dos anos 1300, a igreja, a sede da igreja ela é transferida de Roma para a cidade de Avignon, onde ela vai ficar durante a maior parte do século XIV. Ao final deste período, vai acontecer o que os historiadores chamam de o cisma do Ocidente, quer dizer, vai se eleger um papa em Avignon e outro papa na cidade de Roma. Esse cisma ele vai se aprofundar no começo do século XIV, no começo do século XV, com a eleição de um terceiro papa. Então vai chegar um momento em que a igreja vai ter 3 homens reivindicando para si o título de papa. Até que só ao final, depois desse evento, um papa vai ser eleito e vai ser reconhecido por toda a cristandade. E esse papa vai reinstalar o governo da igreja na cidade de Roma. Isso no começo do século XV, no começo dos anos 1400.
Agora, quando a igreja retorna o seu governo para a cidade de Roma, qual é a situação tanto da cidade de Roma quanto dos chamados estados papais, que são aqueles territórios da Itália que eram governados pela igreja? A cidade de Roma estava em ruínas. E os estados papais, ali nos arredores, eles estavam sendo governados por aqueles tiranos, por aqueles príncipes que tomavam conta dos governos municipais por meio de exércitos mercenários e que também patrocinavam as letras e as artes, né? Também exerciam um mecenato. Então a igreja, a alta hierarquia da igreja católica, ela vai se ver diante de dois problemas. Primeiro, recuperar o poder temporal sobre esses estados que são os estados pontifícios. Segundo, reconstruir a cidade de Roma. Muito bem. Como que a igreja ela vai conseguir recursos para fazer isso? A igreja ela vai organizar a sua alta hierarquia nos moldes de racionalidade como estavam sendo organizados os novos estados nacionais modernos. Então, a Igreja Católica, a alta hierarquia da Igreja Católica, desenvolve no século XV, constrói no século XV uma burocracia bastante especializada e bastante, vamos dizer assim, e bastante ramificada. Muito bem, para você constituir uma burocracia desse tipo e para você reconstruir uma cidade como Roma, exige-se muito dinheiro. Então, como a igreja obteve esses recursos extras de que ela necessitava? A igreja fez uma pressão extra sobre os países da cristandade para que pagassem mais os direitos que ela já recebia em dinheiro e em terras durante a Idade Média. E a esses impostos que já eram cobrados de todos os povos pela Igreja durante a Idade Média, acrescentou-se uma difusão cada vez maior da prática da venda de indulgências, né? Então, o que é uma indulgência? Vamos explicar brevemente aqui, porque isso aqui não é aula de catecismo, mas uma aula de história. Mas é necessário que nós saibamos o que é. Uma indulgência é um favor que a igreja concede em nome dos méritos de Cristo na sua paixão na cruz, para isentar o fiel que dela se beneficia das penas temporais pelos pecados que foram perdoados no sacramento da confissão. Muito bem. Então, vamos dar um exemplo prático. Vamos pensar que uma pessoa comete um pecado grave. Ela comete o pecado de furto. Ela furta uma coisa deliberadamente. Aí ela se arrepende do furto, ela devolve a coisa furtada e ela se dirige ao sacramento da confissão, ao sacramento da penitência, pede perdão, realmente arrependida pelo pecado, e recebe ali a absolvição sacramental do padre. Ela está perdoada, portanto, ela não será se ela morrer logo depois, ela não será condenada ao inferno, mas ela terá que pagar uma pena que a igreja chama de pena temporal. E essa pena, se a pessoa morrer logo depois, ela será paga onde? Ela será paga no purgatório. E nós sabemos que a doutrina da igreja nos ensina que o purgatório não é exatamente uma colônia de férias, né? Quer dizer, o purgatório é um local onde onde a alma da pessoa ela deve ser purgada, ela deve ser limpa das manchas dos pecados que ela cometeu aqui neste mundo e que foram perdoados. E esse processo de purgação, esse processo de limpeza é um processo doloroso. Então, quer dizer, a oportunidade que se dá para um fiel escapar do purgatório é uma bela oportunidade. E os cristãos medievais eles tinham isso de maneira muito clara. Então, a indulgência ela livra o fiel da pena temporal. Como vocês podem perceber, a indulgência ela não dispensa do sacramento da confissão. Então, antes de receber a indulgência, a pessoa precisa se confessar e ela precisa, para a confissão ser válida, ela precisa estar realmente arrependida.
A igreja, ela costuma, quando ela concede uma indulgência, ela costuma fixar algumas condições para que o fiel adquira o benefício dessa indulgência. Então, entre essas condições estão, por exemplo, a própria confissão, claro, e geralmente se pede que se faça alguma oração ou alguma obra de caridade. Na Idade Média, costumava-se sugerir que a pessoa contribuísse materialmente ou com sua própria força de trabalho para alguma obra de caridade, ou se alistasse numa cruzada contra os turcos, né? Porque os turcos eram, no final da Idade Média, um grande risco e um grande flagelo para a Europa cristã, uma grande ameaça para a integridade da Europa cristã. E também começou-se a propor aos fiéis que se pagasse uma contribuição em dinheiro. Por quê? Porque a igreja precisava encher os seus cofres para dar conta de manter aquela sua burocracia, para dar conta de reconquistar o poder nos estados pontifícios, para reconstruir a cidade de Roma. Agora, nós todos sabemos que a natureza humana ela é corrompida, né? Sabemos que a natureza humana é corrompida e que os homens eles são inclinados a caírem na corrupção. E nós dissemos também na nossa aula anterior que o Renascimento na Europa ele significou uma revalorização dos costumes e da arte pagãs, da antiguidade pagã greco-romana. Então, a gente deve se lembrar que a antiguidade pagã greco-romana ela dava grande valor à beleza das formas. Ela dava grande valor à beleza das formas e também dava grande valor ao luxo da vida, certo? Então, o que começa a acontecer dentro do seio da igreja? Os altos membros da hierarquia da Igreja Católica, eles começam a levar, não todos evidentemente, mas uma grande parte deles começam a levar uma vida no luxo e começam a se corromper do ponto de vista moral. Isso, claro, faz parte da natureza humana corrompida, sempre houve e sempre haverá homens corruptos. Mas também naquela época nós tínhamos um incentivo extra para esse clima de corrupção pelo fato da cultura renascentista estar muito arraigada na Itália. E a cultura renascentista dava muito valor à beleza das formas, ao luxo, à vida suntuosa. Então muitos bispos, cardeais e papas levavam uma vida no luxo. E isso o que começa a produzir entre as parcelas mais pobres da população e, notadamente, entre membros de outras nacionalidades que não os italianos. Isso começa a produzir um sentimento de revolta e um sentimento de indignação. Esse sentimento de revolta e de indignação, ele se acentua muito na Alemanha. A Alemanha que era dividida em uma série de principados, mas que tinha nominalmente um governo central. Esse governo central era eleito por todos os príncipes alemães e esse governo central, uma vez eleito, formava, ou melhor, nomeava um imperador, que era o Sacro Imperador Romano Germânico, certo? Então, dentro desse território do Sacro Império Romano Germânico, nas nações alemãs, nos principados alemães, as exações, quer dizer, as exigências de impostos, de tributos, de contribuições feitas pelos clérigos, eles causaram um sentimento de intensa revolta entre a população mais pobre e, sobretudo, entre os nobres e ricos. E esse sentimento ele se agrava ainda mais porque ele adquire uma certa conotação nacionalista. Quer dizer, os alemães eles começam a pensar da seguinte maneira: ora, por que nós temos que trabalhar para pagar tanto para que uma elite de italianos viva no luxo lá em Roma? Uma elite que não nos dá nada em troca. Então, esse sentimento ele está no início do século XVI profundamente arraigado na Alemanha. Em uma das reuniões de um dos parlamentos de um dos estados alemães, na década de 1520, chegou-se a
chegou-se a levantar o dado, não sabemos se é exatamente correto esse dado, mas levantou-se o dado de que a Igreja Católica seria proprietária de metade da riqueza da Alemanha na década de 1520. Isso acontecia por quê? Isso acontecia porque os bispados eles eram donos de muitas terras, e também os bispos e prelados recebiam muitos impostos e muitas contribuições de todos os membros das cidades e dos campos da Alemanha, certo? Então, era muito comum, por exemplo, que uma pessoa rica, ao morrer, ela deixasse um grande legado para a igreja. Um grande proprietário de terras, ao morrer, ele fazia o seu testamento e ele deixava no seu testamento uma parte dessas terras para a igreja. Havia uma lei canônica na Idade Média de que as terras, uma lei canônica que dizia que as terras da igreja não podiam ser alienadas, elas eram inalienáveis. Então, portanto, a terra que era uma vez adquirida pela igreja, ela ficava durante muito tempo para a igreja, ou melhor, ela tendia a ficar para sempre nas mãos da igreja, né? Ao passo que, se uma terra, um pedaço grande de terra era possuído por um só homem, quando ele morria e deixava para seus filhos, esse pedaço de terra se dividia, né? Então a propriedade tendia a se fragmentar. O contrário acontecia quando a propriedade passava para as mãos da igreja. Por quê? Uma vez entrada essa propriedade nas mãos da igreja, ela tendia a permanecer por lá, né? E uma vez permanecendo por lá, essa propriedade ela ia se acumulando, né? A igreja ia recebendo novas doações de terras, a igreja ia recebendo mais impostos, a igreja ia acolhendo mais direitos, ia instituindo mais direitos pelos quais ela tinha que ser paga. Por exemplo, a igreja cobrava para celebrar missa pelos mortos. A igreja cobrava para exercer funções que a gente chama hoje em dia de funções notariais. Quer dizer, boa parte dos funcionários de cartórios eram funcionários da igreja, por um fato muito simples, porque eles sabiam ler e escrever e conheciam o direito, né? Quem sabia ler e escrever e conhecia o direito eram geralmente quem? Eram geralmente membros do clero. Então, esses serviços notariais, que iam desde o batismo até passando pela redação do sacramento do matrimônio, dos documentos relativos ao sacramento do matrimônio, passando também pela redação de testamentos e legados, tudo isso passava pelas mãos da igreja e os membros da igreja cobravam por isso. Quer dizer, então, na Alemanha e em toda a Europa, havia muitas obrigações que tinham que ser pagas pelo povo e pelos nobres para a igreja. E isso estava gerando um clima de animosidade. E mais ainda, devido ao fato de muitos membros da igreja levarem uma vida moralmente dissoluta. Isso especialmente em Roma. Mas, se nós dermos uma olhada no século XVI, como estava a situação dos mosteiros e das dioceses, das dioceses eu falo aqui do clero secular. Quem é o clero secular? São os padres que governam as dioceses. A situação moral, tanto do clero regular, dos mosteiros, quanto do clero secular, que são os padres das dioceses, era uma situação muito ruim naquele tempo. Dentro dos mosteiros, nós lemos relatos muito indignados da parte de vários homens que viveram naquele tempo, que diziam que dentro dos mosteiros praticamente não havia disciplina. Os monges faziam o que queriam. Os monges viviam aventuras amorosas com mulheres, né? Os monges comiam e bebiam à vontade, né? Os monges não exerciam os 3 votos, né? De pobreza, obediência e castidade, né? Tudo isso tinha ido para as cucuias, né? Então os mosteiros eram verdadeiras hospedarias ou tabernas, né? Muitos dos viajantes que visitavam mosteiros diziam isso, falavam, a disciplina aqui ela se relaxou totalmente.
Entre o clero secular, a coisa era um pouquinho melhor. Os padres das paróquias eles eram geralmente mais respeitados. Mas o problema naquele tempo é que boa parte desses padres eles eram ignorantes. Nós dissemos aqui que um dos efeitos da peste negra na Europa foi produzir uma queda no nível do ensino, foi produzir uma queda no nível das universidades. E essa queda no nível do ensino, ela se reflete tanto no ensino superior quanto no ensino básico. Então, o clero que vai atender a população, ele é geralmente um clero ignorante. E qual que é o problema disso? O problema disso é que quando você tem um clero ignorante, você tem padres que, às vezes, mesmo estando bem intencionados, eles não conseguem alertar e ensinar adequadamente os fiéis aquilo que precisa ser ensinado. E muitas vezes eles não conseguem perceber o erro de algumas opiniões que circulam por aí. Né? Então eles deixam passar esse erro não por má intenção, mas deixam passar esse erro porque não percebem o erro. E nós vamos ver no nosso próximo vídeo como o protestantismo, a difusão do protestantismo na Alemanha vai depender muito da difusão entre o povo, da difusão entre as camadas mais baixas da população de ideias distorcidas que não eram bem compreendidas pelo povo, né? Por distorções e por torneios, na verdade, que não eram bem compreendidos pelo povo, inclusive por parte significativa do clero. Então isso era um problema grave. Do ponto de vista moral, os padres dizem, a maior parte das histórias da igreja escritas sobre esse período, dizem que os padres naquele tempo, o maior problema moral deles era respeitar o voto de celibato. Né? Então dizia-se ali que os padres notadamente viviam com mulheres. Né? Então esse era o principal defeito moral de que muitos deles não escapavam. Nós vamos ver mais para frente, quando falarmos sobre a Contra-Reforma, quando falarmos sobre o Concílio de Trento, que medidas enérgicas serão tomadas pela Igreja para restabelecer a disciplina, tanto nos mosteiros quanto no clero secular. Muito bem, então esse é o quadro geral no qual vai se encontrar a Europa como um todo e principalmente a Alemanha quando surgir, ou melhor, quando explodir o estopim da revolta protestante. E nós vamos ver então, no próximo vídeo, como Martinho Lutero ele vai canalizar os elementos que já estavam presentes e que já estavam gerando um clima de revolta na Alemanha, como ele vai canalizar tudo isso para a direção de uma revolta efetiva contra toda a autoridade da Igreja Católica e contra toda a autoridade em geral dos governantes também seculares. Então nós vamos ver que Lutero ele vai colocar as coisas de uma maneira que vai desencadear uma série de revoltas na sequência. Né? E nós vamos falar um pouco mais sobre isso no nosso próximo vídeo. Agradeço por terem me acompanhado até aqui e até a próxima.